Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Resenha Cast. E hoje um dia mais que especial. Afinal de contas, tenho a honra de poder estar, por dois motivos, aqui na Braipe, um dos maiores empreendimentos da nossa cidade. E hoje completamos 1000 episódios. E vocês sabem que o Resenha Cast é um podcast eternizador de histórias, onde todos nós aqui temos a missão de poder eternizar histórias grandiosas de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje, meus amigos, para coroar a edição 1000 do Resenha Cast, tenho a honra de poder conversar com um dos maiores nomes da história da nossa cidade. O empresário, pai e filho, Hélio Gomes, que me dá a honra de poder receber o Resenha Cast aqui em sua empresa e poder, claro, bater um papo com a gente. Hélio, primeiramente, seja muito bem-vindo. Quer dizer, eu que agradeço por estar aqui, por nos receber. Obrigado. E é uma honra do tamanho de toda a sua história grandiosa de vida poder contar, né, e saber um pouco mais da sua história. Muito obrigado. De nada. Sempre às ordens e quando quiser, compareça sempre. Muito obrigado, Hélio. Hélio, para a gente poder começar nosso bate-papo, né? Como é que, antes de a gente poder entrar na sua vida empresarial, na sua carreira extensa no empreendedorismo, como é que era o Hélio Gomes lá na escola Chico Ferreira e depois aqui em Governador Valadares, no Colégio Clóvis Salgado? Bom, a gente foi criado na roça, né? E era um distrito de Carangola. Sim. E lá, normalmente, as crianças começam a ir frequentar a aula depois dos 7 anos. Então, até os 7 anos eu brincava. Na verdade, a gente não brincava. O menino era criado assim, tinha que varrer terreiro, fazer alguma coisa de obrigação. Sim. Mandado. O menino para fazer mandado. Mas vai buscar isso, vai buscar aquilo, Sim. vai fazer isso. Vai cortar vassoura. Talvez você não sabe o que é isso. Não. É cortar uma vassoura que tem lá na roça, poder fazer uma vassoura para poder varrer terreiro, essas coisas. Sim. Então, sempre trabalhava. Aí, comecei a estudar com 7 anos. Essa escola Chico Ferreira. Fiz o primário lá. Primeiro ano, quando eu comecei, tinha 7 anos. Mudamos para Valadares quando eu tinha terminado já o primário. Sim. Então, eu estava com 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos. Aqui em Valadares, eu fui estudar no Clóvis Salgado. O estudo era diferente antigamente, você tinha que fazer admissão. Sim. É como se fosse um vestibular. Aí fizemos e tal. Estudei o ginásio todinho no Clóvis Salgado. Só tem boas lembranças. E pronto, depois fiz também, já um período mais à frente. Sim. Porque eu fiz o ginásio e comecei a trabalhar, não tive muito tempo para poder continuar estudando. E também malandragem, né? Admitir. Não é? Eu gostava de estudar. Ninguém gosta de estudar. Sim. Deve ter alguns cachê aí que gostam, mas eu acho que é melhor você pôr um óculos daquele bem pequenininho assim, Sim. com grau, para mostrar que você é um cara Estudioso. que gosta, estudioso. Sim. E normalmente o cara que tem óculos é estudioso. Verdade, faz sentido. Mas aí eu, terminando o ginásio, aí já comecei a trabalhar. Sim. Eu trabalhei na farmácia Santa Marta, balconista, fazendo limpeza. Na verdade, a gente não sabia nada no princípio, era limpando os vidrinhos, limpando ali e tal. E trabalhei bastante tempo em farmácia. Eu trabalhei na Santa Marta, depois trabalhei na Drogaria Vitória, uma farmácia que tinha na Marechal Floriano. Aí, quando terminou esse período das farmácias, eu tinha que servir o tiro de guerra. Eu estava com 18 anos. Aí eu fiquei por conta do tiro de guerra. E ajudava meu pai, ele tinha um restaurante, eu ajudava ele no restaurante Sim. dele e tal. Como se fosse um garçom, trabalhava ali, mas aqueles garçom folgado, né? Porque vai, não vai todo dia. Sim. Funcionário de pai é desse jeito. Uhum. Aí foi um período bom também, serviu o tiro de guerra. Ninguém gosta de servir o tiro de guerra. Verdade. Mas quando termina, fica muito triste, chora, porque não. Cria um vínculo ali com as pessoas também. Era tão bom. Sim. Mas na hora de ir, hoje é muito comum você ver o cara escondendo, arrumando tanto desculpa para não servir o exército. Sim. E era bom demais. E, Hélio, em relação a... Como o senhor falou, você tem muitas boas lembranças do tempo de escola, do tempo de Colégio Clóvis Salgado. Qual é aquela lembrança que o senhor, quando passa em frente ao Colégio Clóvis Salgado, por exemplo, se recorda? Rapaz, você acredita que eu gosto de passar ali em frente? Olha isso. Nem sabia, te perguntei. A gente lembra perfeitamente como é que era e tal, não mudou muito. Sim. Parece até que diminuiu de tamanho, parece que eles tiraram Sim. uma parte do pátio. Ministério lá, Público. Fez alguma coisa lá, mas
Não mudou quase nada. Eu acho que o prédio até deve ser até o mesmo. Sim. Acredito que sim. Sim. É muito bom passar ali e tal. Cada vez que eu passo ali, a gente acaba lembrando. Que Às vezes, bacana. por distração, posso até não lembrar, mas normalmente a gente lembra. Falou, estudei aqui. Exato. Se tem alguém comigo que você gosta de contar, eu já estudei aqui. É Que bom. bacana. Sim, com certeza recordar. Coisa que ficou gravado na mente da gente. E Hélio, em relação à questão de toda a sua vida, como um ex-bancário se tornou um empreendedor de sucesso? Olha, o banco é a melhor escola que tem. Porque você aprende que não você mexe com muito dinheiro, Sim. mas o dinheiro não é seu. Então, isso ajuda muito. Não existe, para você ter uma ideia, 3 coisas fundamentais. A gente poderia falar, a gente fala que é pilar, não é nada disso. A maioria das empresas começam no Brasil, acho que chega até 95%, e fecham nos primeiros 5 anos. Porque tem 3 coisas que tem que ter nas empresas. Primeiro, tem que ter uma determinação. E tem uma coisa diferente nisso. Você tem que ter domínio do vício de gastar mais do que ganha. Se você conseguir dominar isso, você vai ter sucesso sempre. Ah, mas como é que eu faço para gastar menos do que ganho? Pode ser R$1, mas você tem que gastar menos do que ganha. Existe um negócio que eu aprendi no banco e depois, vou dizer que até aperfeiçoei. Aprendi com meu tio, Farid Salmer. Ele era dono de uma rede de postos, aprendi Sim. com ele e aperfeiçoei com o que eu tinha aprendido no banco, que é fazer balanço. Então, se você tiver determinação, dominar o vício de gastar mais do que ganha e fizer balanço, a sua empresa vai progredir. Não tem dúvida. Você vai ver padaria que deu sucesso, padaria que fechou, posto de gasolina que fez sucesso e outros que fecharam, e assim sucessivamente. Não existe, né? Como um amigo nosso fala, não existe milagre. Sim. É um milagre? Não é milagre. É uma regra que tem que ser cumprida. O cara que fizer isso, ele não tem risco de dar errado. Sim. Agora, se não fizer, 99%, eu acho que assim, 100% dá errado. Porque é um negócio assim, como se fosse uma nuvem passageira, quando ele lança um negócio dele, monta uma empresa, passou. E ele fica perdido, não sabe quanto ganha, quanto gasta. E aí o vício dele de gastar também não deixa ele querer apurar isso, porque ele vai saber da verdade. O cara, quando tem um vício, ele não quer saber da verdade. Sim. Então, o vício de gastar muito ou gastar mais do que ganha, o cara tem que dominar ele. Dominou o vício de gastar mais do que ganha. Fez balanço para poder ajudar isso tornar uma realidade. Ele saber realmente quanto ganha e quanto gasta. E for determinado, todo negócio que ele montar não vai dar problema. Vai dar resultado. Então, qual o segredo? Não tem segredo. E se fosse também, né, como eu brinquei, Não ia contar. não ia contar, porque se você contar o segredo, deixa de ser. Exato. Isso não é segredo, isso é uma regra que todo empresário tem que cumprir. Você vê um empresário aí que não cumpre essa regra, ele vai numa onda. Passou a onda, ele perdeu. Sim. Aí fica cheio de dublê de rico, né? Exato. O cara faz o negócio e não dá certo. E, Hélio, como o senhor mesmo disse, o banco foi uma grande escola que você teve antes mesmo de ingressar na vida empresarial. Mas mesmo no seu início e mesmo tendo essa escola, quais foram os primeiros desafios enfrentados pelo senhor na sua vida inicial como empresário? Bom, na minha vida inicial como empresário, eu tentei algumas coisas antes de trabalhar no banco, mas sempre trabalhando de empregado. Sim. Que eu trabalhei em farmácia, que eu já expliquei. E quando eu saí do banco, eu fui trabalhar no posto de combustível. E fui com meu tio. E aprendi muito lá, mas eu usei muito o que eu tinha aprendido no banco. O que era no banco? Era a organização financeira que eu aprendi. Porque não adianta, quando eu falo fazer balanço, é organização financeira. Você saber exatamente o que você está fazendo, o que a sua empresa está produzindo. E aí você sabe até, você não pode gastar mais do que ganha. Se estiver gastando mais do que ganha, você tem que fechar, porque não vai dar certo. Então, isso aí é uma escola que o banco me ajudou muito, porque o banco te ensina isso. Você aprende lá uma regra simples, a educação financeira. E você mexe com muito dinheiro, o dinheiro não é seu, você ganha um salário pequenininho. Sim. Mas na época até salário era bom, sabe? O funcionário de banco tinha uma moral danada naquela época.
Hoje eu acho que não está tanto assim, não. Mas na época era muito bom. E aprendi muito lá. E depois aprendi muito também aí nas porradas. Porque quando eu fui mandado embora, sair do banco, fui mandado embora do banco. E até um dia, dando entrevista para uma funcionária do banco, uma entrevista, batendo papo com ela, eu falei que a melhor coisa que aconteceu comigo foi o banco ter me mandado embora. Então, eu poderia ser o gerente do banco. Pô, e ela contou isso lá pro cara do banco. O cara ficou chateado comigo. Pô, me desmerecendo e tal. Não é isso. É claro. É porque aí eu senti necessidade de fazer coisas além de trabalhar para os outros. Mas ela foi, contou, e o cara não ficou satisfeito, não. Ficou bravo. Falei, pô, ele está me desmoralizando, está me desfazendo de mim. Eu falei, não é isso, não. Na verdade, o cara, quando é funcionário, ele fica preso a umas regras que não dá condições a ele de expandir também. Exato. Muito bem, aí, nesse período que eu saí do banco, eu tentei fazer uma atividade assim, única, pessoal. Vamos arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Sim. Aí comecei com eu tinha trabalhado em farmácia, então na farmácia a gente aprendeu a embalar. A gente fazia, né, alguma coisa lá de laboratório, que era, por exemplo, na verdade embalava mercúrio cromo, violeta genciana, mel rosado, acetona e éter. Na verdade, a gente embalava isso em embalagem pequena, pegava embalagem grande, fazia e vendia para as farmácias, que elas vendiam, né, para os clientes dela. Mas essa minha empresa não deu certo, porque a gente comprava lá em São Paulo, chamava Santa Marina, os vidros, o vidrinho. Aí tombou o carro, quebrou os vidros, não tinha seguro, não tinha capital para repor, ficou ruim. Aí eu descobri um negócio bom, na época que estava dando para mim tirar, por exemplo, como se fosse hoje, um salário mínimo, 2 salários mínimos por semana. O que eu fazia? Eu ia ao Percata e comprava a rocinha de quiabo do produtor lá. E aí, o quiabo estava já na hora de colher, eu arrumava mais uma pessoa para me ajudar, e lá a gente colhia o quiabo, embalava em umas caixas grandes, eu tinha um fusquinha, tirava a poltrona do carona, e as de trás, enchia de caixa de quiabo. Aí eu levava lá para Carangola, que é a região fria, Sim. onde eu morei, eu nasci em Murié, também é região fria, e lá não tem esses quiabinhos, dedo de moça, quiabo não. Quiabo é aquele quiabo feio, cabeludo, ninguém gosta dele. Rapaz, vendia quiabo demais, o pessoal lá ficava doido, eu lá, vendi quiabo bastante tempo lá. Nesse tempo que eu estava vendendo quiabo, é que surgiu a oportunidade de trabalhar no posto de combustível. Aí eu aprendi a trabalhar com combustível, mas aprendendo o principal que o meu tio fazia, que era o balanço. E depois eu consegui, dentro desse balanço, aperfeiçoar ele em alguma parte com o que eu tinha aprendido no banco. Por isso que eu falei que você, empresa que não faz balanço, não existe. Ela acaba rapidinho. Então, eu aprendi a fazer balanço, bem feito, porque eu tinha aprendido com o meu tio, porque ele era descendente lá do Líbano. Sim. E esses turcos, você sabe, eles fazem conta de tudo. Então, pelo menos, você aprende a fazer conta com eles. Sim. Aí, o que é que eu fiz? Eu fui transferido do posto Azteca para o posto Água Mineral. Porque passei a ser gerente do posto Água Mineral, que era do Farid. Aí, para fazer balanço, para poder controlar a parte financeira e escritural da empresa ali. Bom, aí conheci lá, tinha o dono da churrascaria, um gaúcho, chamava Melquiades. Aí nós parecia um postinho para arrendar. O cara queria alugar um posto e tal. Era uma companhia que chamava Atlantique. Eu falei, Melquiades, vamos alugar esse posto de sociedade? Ele topou. Ele saiu da churrascaria e eu saí da gerência do posto e fomos tocar o postinho. O posto vendia muito pouco. O posto vendia, a gente fala 30 mil metros, mas é 30 mil litros de combustível por mês. Isso não dá nem para despesa, é muito pequeno. Aí tem um cara que a gente até se espelhou nele. Ele chamava Paulo Bezerra.
Pois esse cara fazia umas promoções doidas, ele tinha um posto aqui perto da Engenheiro Caldas ali, Sim. era Serra do Onça, ele tinha um posto lá, chamava... E tinha um posto em Itaubim. Esse cara, rapaz, o cara vendia mesmo. Rapaz, esse cara vende muito. Então nós descobrimos. O que é que ele fazia? Ele dava um chinelo de brinde. Olha isso. E ele dava um pé pro cara aqui e outro lá em Itaubim. Então o cara tinha que abastecer nos aqui, dois. você chega lá e mostra o pé. Se for o pé esquerdo, eles vão te dar o direito. Se for o direito, tal, você confere o número lá e tal. Beleza. Baita ideia. Aí não podia fazer o que o Paulo Bezerra fazia, que nós só tínhamos um postinho arrendado. Sim. Aí nós criamos eu tive a ideia de a gente dar uma camisa por abastecimento. E esse negócio pegou demais, porque o cara ficava doido com a camisa, a gente já fez a logomarca do posto, tudo direitinho. E esse posto saiu de 30 mil litros para vender entre 600 e 700 mil litros, que era um volume muito bom na época, era o posto que mais vendia aqui em Valadares. Esse posto era a bandeira Ipiranga, Atlantic, uma empresa americana que tinha no Brasil, que hoje não tem mais, que me ajudou a construir um posto novo. Falou, o posto é muito pequeno, vamos fazer um posto maior. Eu olhei lá o terreno onde é o posto Planalto 2 e a companhia fez um financiamento de $500 mil para me pagar com 60 meses, com juro de 1%. Era bom demais? Era, porque na época a inflação era 30%, então 1% ganhou o negócio. Sim. Eu sei que com 2 anos, se eu quisesse pagar antecipado o financiamento, já tinha o dinheiro. E aí o posto começou a vender muito e tal, aí já comecei a entrar mesmo no ramo de posto de combustível. Sim. Tinha um posto grande, que era do tamanho que é hoje, só não tinha churrascaria ainda, porque não foi construída, e aquela outra área de atendimento. Então, mas já tinha... A área de abastecimento já tinha sido construída. Era um pouco menor, agora a gente aumentou ela. Bom, surgiu um posto para vender lá em Vitória da Conquista. Aí eu me interessei, falei com o pessoal da companhia, pois a Ipiranga foi lá, comprou o posto, eu nem lembro o valor não. Não sei se foi $1 milhão, acho que foi $1 milhão. O cara queria no posto. Ela comprou por $1 milhão, passou o posto para mim, para me pagar do mesmo jeito. Ganhei o posto. E, na verdade, eu ganhei uns 3 ou 4 postos dessa forma, sim, porque a companhia investia nisso. Sim. Ela queria colocar a marca dela no mercado e a mentalidade, né, do americano, assim, está crescendo, vamos lá. Então, Bora. Deu sorte. Mas só deu certo porque eu fazia balanço todo mês. A gente faz quase que a diário, mas fechava o balanço todo mês e tinha o resultado. Deu resultado. Podemos continuar, podemos fazer mais. Quem não tem balanço não consegue fazer isso. E quanto ao vício de não gastar mais do que ganha, eu adquiri na marra, porque eu ganhava muito pouco, então se eu vivia com aquele pouco, eu não tinha que aumentar aquilo só porque estava tendo um resultado melhor. Aí vem a disciplina, eu estava disciplinado, eu peguei a disciplina no banco, porque eu ganhava salário. Exato. Tinha que sobreviver com aquilo e dava, até confortável. Então não é porque estava dando mais resultado que eu ia ter que gastar mais. Então, isso, na verdade, é uma coisa que ajudou. E até hoje, se eu tiver uma empresa que não tem condições de fazer o balanço dela para ter 100% de segurança do que está dando de rendimento, não adianta ter. Então, se eu tivesse que dar uma dica para alguém, claro, rapaz, não adianta você ser esforçado, porque tem muita gente esforçada. Não adianta você ser inteligente, porque todo mundo é inteligente. Basta exercer a inteligência dele. Você pegar uma pessoa que não sabe nada e pôr ele em alguma coisa, ele vai aprender. Se ele não tiver alguma deficiência, vai aprender. Sim. E aí, eu tive sucesso. Por quê? Porque eu tinha determinação, continuo tendo, porque é bom, você pega o hábito de fazer as coisas. E segundo, a gente tem também o domínio de saber que nós não podemos gastar mais do que ganha. Isso é a educação que você aprende. E a gente tem um controle muito bom, rigoroso, adquirido através da experiência e do balanço que a gente faz. E meu balanço já sofreu algumas mudanças, né? Porque no princípio era um balanço mais simples, hoje ele é mais sofisticado, mas sempre melhorando, criando formas de você evitar alguma falha no balanço.
Tem uma coisa que eu gosto interessante, que aprendi no banco. No banco não existe um lançamento solto. Exemplo, se vai sair o dinheiro de um lugar, tem que ter para onde ele está indo. Sim. Então, na época tinha umas fichinhas que chamava voucher, era débito e crédito. Se você não fizesse o débito e o crédito, não processava. Não tinha nem para a gente processar, era manual que processava ainda no princípio, mas depois começou a ter também, através da IBM, já tinha processamento por dados. O que acontece? Todo princípio você não tem um dinheiro que ele não veio de algum lugar, ele tem que ter vindo de algum lugar. Então, você tem que ter os dois lançamentos, de onde veio e onde está. Para sair dali, ele tem que sair daí para ir para outro lugar. Então, quer dizer, é muito fácil. Sim. Todo mundo aprende isso, é igual aprender tabuada. Mas as pessoas não são alertadas para isso. Aí sofre. E, Hélio, em relação a toda a sua história e bagagem como empreendedor, como é o Hélio Gomes líder? Esse negócio de líder, a própria pessoa nem deve falar disso. Porque você, para poder dizer que é líder, as pessoas que têm que te considerar um líder. Você pode observar que você está sendo líder quando você está dando informações corretas e as pessoas estão cumprindo. Porque não adianta você ser um líder atrabalhado. Tem líder que manda por imposição, por situação financeira, por posto, não. Esses líderes não são líderes, eles impõem uma situação. O líder é quando tudo que ele faz naturalmente as pessoas acham que deve acompanhar, que é bem feito. Então, eu acho que se eu sou um líder, eu sou líder para algum grupo que convive comigo, que tem experiência de me acompanhar e me considero um líder para eles. Eu nem considero isso, eu considero que nós somos todos iguais e que eu estou com mais experiência e aonde ele sabe mais, eu sei menos. Onde eu sei mais, ele sabe menos. Sim. Então, a gente tem que trocar esse conhecimento. Troca o conhecimento, é muito mais fácil. E, Hélio, além de toda a sua carreira dentro do empreendedorismo, o senhor já teve a experiência de estar na política como deputado. Como foi o empresário acostumado a ser dono do próprio negócio, de saber fazer todas as escolhas, as próprias escolhas, e estar inserido no ambiente da política? Como é que foi a sua experiência? Olha, é bom, toda experiência é boa, né? Porque você aprende. A política não é ruim, a política é boa. Mesmo se você imaginar que se quem tem a boa vontade e a experiência, se não entrar na política, você vai sempre depender do político que está lá por aventura, não sabe nada, é um aventureiro. Sim. Então a política não é ruim, eu não acho que a política soou para mim, fez eu conhecer o outro lado, né? Que é o lado da política. E como empresário você não preocupa com isso, não, Sim. Né? Mas a política ela acaba influenciando na vida de todo mundo. Por isso que eu acho que todo mundo tem que ter um conhecimento de política. Não pode achar que política é como se fosse uma empresa. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma viagem, vamos falar que fosse de avião. O piloto não tem experiência nenhuma. O piloto tirou o brevet dele essa semana. Você vai viajar com ele? Não, jamais. De jeito nenhum. Eu até brinco, uma vez eu troquei de aeronave, aí falei com o meu piloto, pode voar umas 100 horas aí com os outros, para depois eu vou voar com você. Você treinar nesse avião aí, porque trocou o avião. É verdade, o cara tem que ter experiência. Sim. Então, político, que não basta ser bom de fala, promessas, ele tem que ter um pouco de experiência. É igual eu te falei, a política é como se fosse uma empresa, vamos falar, uma prefeitura. É uma empresa grande. Sim. Média, né? Mas é uma empresa grande. Tem mais de 1.000 funcionários e tal, é uma empresa grande. Se o cara não consegue administrar um negócio pequenininho, como é que ele vai administrar uma prefeitura? Vai ter muita dificuldade. Os caras se aventuram a isso porque o risco deles não é muito grande. O risco deles quem sofre é a população. Não é ele que, se for sofrer na carne, ele não ia fazer isso. Então, eu sempre falo, um bom prefeito de uma cidade, ele tem que ter uma experiência na área comercial. Não é que vai fazer do órgão uma empresa privada. Sim.
mas uma empresa que vai ter que corrigir o hábito de gastar mais do que ganha. Porque quem sofre é a população. Exato. Se você pega uma empresa, ela quebra, eu falo uma prefeitura, você esculhamba a prefeitura hoje cheia de dívida, não tem recurso para poder recuperar isso. Então, assim, quem administra bem uma grande empresa consegue administrar bem também uma prefeitura. Não tem muito segredo. Mas tem que atender o cliente da empresa, nós temos que atender ele com o maior carinho. É o que o empresário faz. Ele, na prefeitura, ele vai atender a população com o maior carinho, porque o cliente dele é a população. Na verdade, nem é o cliente, é o dono Exato. dele, o dono do mandato dele. O dono da prefeitura é a população. Então, ele tem que cuidar daquilo com muito carinho, mas se ele não tiver competência, vai ser difícil. Com certeza. Ele vai aprender em cima daquilo ali, mas até aprender vai levar algumas porradas e vai sofrer, vai ser a população. Não sei se é o caso, aqui em Valadares, por exemplo, é o caso. Nós temos um candidato, que inclusive eu apoio, que é o Renato Fraga, tem uma experiência administrativa. Ele tem grande chance de ser um dos melhores prefeitos de Valadares, porque ele sabe fazer. O Renato, eu lembro mais ou menos uns 20 anos atrás, quando ele assumiu o Samaritano, era um hospitalzinho comum, quase que um posto de saúde. Hoje não, tem complexidade à vontade no hospital. Eu acho que é o melhor de Valadares, o mais bem equipado, entendeu? Isso é mérito dele. Não diz, não, mas é porque o deputado liberou verba, se liberar a verba e não for bem aplicada, não vai dar resultado. Então, o Samaritano hoje é um exemplo de administração boa. Se ele conseguir administrar a prefeitura, conforme ele administrou até hoje, o Samaritano, Valadares está de parabéns. Vai lucrar muito com isso. Com certeza. E, Hélio, a nossa vida é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que, pelo fato da nossa vida parecer como um livro, cada livro tem capítulos positivos, negativos, capítulos especiais, fundamentais, marcantes e edificantes. No livro da vida do Hélio Gomes, como o senhor classificaria e o que o senhor falaria do capítulo destinado a Sabrina Alves e Juliana Alves? Pai, eu já te falei isso. Pai, o pai, o filho é o mais bonito, né? Sim. Você nunca vai ver uma mãe falar, meu filho, que coisa linda. Então, é sempre muito bonito, é Sim. muito bom. E comigo não é diferente. As minhas filhas são muito boas, são muito bonitas, são atenciosas, a gente tem uma convivência muito boa. Então, assim, uma coisa normal, entendeu? Eu acho que todo mundo desejaria ter uma vida normal com os filhos. A minha vida é normal com as minhas filhas. Elas são 100% amigáveis, a gente tem um relacionamento muito bom. Então, assim, eu só posso ter orgulho de ter minhas duas filhas. E não tem nada que poderia ser melhor. Então, é só isso. No livro da sua vida, o capítulo destinado ao empreendedorismo, o que significa empreender para o senhor? É o que eu te falei. Empreender, o cara tem que observar 3 pilares: determinação, corrigir conseguir dominar o vício de gastar. Porque gastar é bom, rapaz. Quem não gosta de gastar? Claro. Imagina, você compra uma Ferrari para você, passa na rua, todo mundo te olha, todo mundo quer isso. Mas não é que é o certo, você não tem lucro para aquilo. Sim. As pessoas não conseguem fazer isso. Se você for um cara muito rigoroso com esse hábito de gastar e tiver um controle muito bom da sua empresa, talvez um dia você pode ter uma Ferrari. E não ser dublê de rico, ser um dono de Ferrari mesmo, porque você conseguiu ela com trabalho e com esforço. E eu sempre falo que, por que a pessoa não precisa de gastar muito? Você hoje, você tem, se você tem o dinheiro para comprar, você tem, por exemplo, toda uma marca de carro. Está na loja, está lá, você não tem, porque você não precisa dele. Você já tem um carro, você não precisa de 2, 3, você é uma pessoa só. Mas se você precisar, você tem o dinheiro para comprar.
Então, roupa é muito engraçado. O cara quer encher, mulher faz muito isso, né? Enche o guarda-roupa de roupa. E o melhor guarda-roupa que ela tem é a boutique. Deixa lá. Porque na casa dela, essa roupa fica demodê. Mas no boutique está sempre atualizada. Sim. Então, se ela tem o dinheiro para comprar, ela quer uma roupa, vai lá e compra, usou. Ela não precisa ter muita roupa em casa. As roupas dela estão lá na boutique. São dela, porque ela tem dinheiro para comprar, vai comprar a que ela escolher. Sim. Uma roupa que é bonita hoje, amanhã já não é. Ela vai comprar a que está bonita na época. Exato. Então, assim, se mulher tiver esse controle, rapaz, elas vão andar sempre na linha, vão gastar pouco dinheiro e vão ter o melhor guarda-roupa de todas, que vai ter um guarda-roupa que está exposto lá para os outros ver, e é dela. A hora que ela quiser, ela vai lá e pega a peça. Olha que beleza. Sim. Como é que é o Hélio Gomes avô? Vovô Hélio. Rapaz, eu falo que eu não tenho neto, não. Eu sou um sobrinho. E meus netos me chamam de tio. Olha isso. Primeiro eu comecei a roubar ele, dar cinquentinha, quando falava, tio, estamos aqui. Aí agora tem os outros já ficaram mais velhos, parou de chamar de tio. Sim. Viraram irresponsável. Mas tem o novinho agora, o filho da Sabrina. Gabriel. Ele chegou, tio. É que tá, tio, tio, toma aqui, dá cinquentinha, fico todo feliz. Então, menino esperto. Esperto, você, principalmente perto dos outros. Sim. Você não fica me chamando só. Um dia ele me chamou de tio, perto da mãe dele. Eu falei, sua mãe não precisa não, sua mãe já me conhece, tem que chamar perto dos outros, assim, me chamar de tio. Estou ensinando ele. Mas avô, acho que são todos iguais, né? Eu não sou esse avô, assim, muito agarrado com a neto, não. Porque eu quero disciplinar eles, entendeu? Então, meus netos, por exemplo, já coloco alguns para trabalhar, ajudo, mas a gente profissional mesmo. Sim. Não passo a mão na cabeça porque é neto, nada, não. E nem acho que é justo. Acho que o justo é tratar com respeito, mas saber que quando se trata de negócio, é negócio. Sim. Se você misturar, dá errado. Você não pode... É até difícil de fazer isso, mas eu não sinto dificuldade. Então, eu, por exemplo, coloco um neto meu para trabalhar numa empresa. Nós somos ali colegas de trabalho e a determinação é a mesma. Da porta para fora tem a relação. Tem nada a ver com a empresa. Sim. Entendeu? E essa ajuda muito. Porque é só assim que eles podem aprender. Exato. E vai ser lucrativo para eles no futuro, com certeza. Hélio, falamos de capítulos, falamos de livro, falamos de vida. Dentro do livro da sua vida, como o senhor classificaria e o que o senhor falaria dos capítulos destinados ao senhor Sebastião e à dona Olinda? A minha relação com os pais era ótima, né? A gente, o tempo que morou junto, depois eu casei e acabei, mas sempre mesmo morando separado, sempre estava junto com os pais. E depois que meu pai morreu, então, a gente também ficou mais junto com a minha mãe. Porque ela ficou assim, é lógico, né? Ela perdendo o marido, ela ficou mais ressentida e tal. E a gente, então, deu uma assistência maior para ela, ficou muito junto com ela. E ela só tem boas lembranças, sabe? Eu acho que todo mundo merecia ter uma mãe e um pai igual eu tive. Que bom ter ouvido esse relato. Hélio, agora é o jogo do subestimado e o do superestimado. Superestimado é aquilo que todo mundo já usou na vida para determinar alguma coisa e fala assim, não, coisa tal não é isso tudo. E o subestimado é aquilo que você gosta muito, mas você vê que muita gente não gosta, mas você fala, gente, só podia gostar disso. Serve para comida, viagem, país, cidade, bebida. Podemos ir? Vai. Me fala, na visão do Hélio Gomes, uma comida superestimada. Aquilo que o senhor não gosta, mas você vê que todo mundo ama, mas o senhor não pede no restaurante de jeito nenhum. É o japa. Boa, concordo com o senhor. Eu não sou japa e Deus me livre. Às vezes você tenta comer para agradar, mas não dá, né? Me fala uma bebida superestimada. Pode ser alcoólica ou não, tá? Bebida. Hoje a gente nem sabe dizer qual que é a superestimada. Que todo mundo bebe. Isso depende muito do ambiente que você está. Eu diria que na roça é a pinga.
Na balada é o uísque. Sim. Aqui na Bripe é o energético. Nossa. Então, eu nunca vi um negócio desse. Todo mundo tomando energético. O cara ali toma energético o dia inteiro. Toda hora. Não, mas tem um aqui, um cara do TI, Sim. de manhã com um energético. Nossa, você não dá. Eu não Então conheço. essa bebida depende muito de onde. Boa. Me fala uma banda, cantor ou cantora. Vou colocar o senhor numa enrascada agora. Superestimado ou superestimado, independentemente do gênero musical, que o senhor não escuta de jeito nenhum. Rapaz, que eu não escuto de jeito nenhum. Ou quando toca, você fala. Ih. Aquele cara da caneta azul. Ah! Puta que pariu. Boa. Aquele eu nem sei o nome dele, mas é ruim demais. Boa. Agora é o contrário. Uma comida subestimada, aquela que o senhor gosta, mas você vê que na sua família ali ninguém gosta, só o senhor que pede e gosta. Na família, não. Ou com os amigos, enfim. Mas o que eu gosto muito é de camarão. E lagosta. Na verdade, as pessoas que sempre estão comigo não têm muito esse hábito, não gostam. Frutos do mar, né? Não, para que frutos do mar e tal. Aí não, Não é fã. mas eu gosto. Uma bebida, alcoólica ou não, subestimada. Ah lá, isso aqui é um... Depois você corta, mas você já pode fazer um compromisso público. Eu vi seus stories aqui, Isso. o Hélio tá escrevendo o livro dele. Ó, rapaz, aí, eu nem sabia. Tá. Vai contar a história dele. Todo mundo aqui, que todo mundo tem curiosidade, sabe? Vai ser mais aprofundado. Você Boa. pode cavar aí que você quer. Aí, ó. O livro dele. Tá vendo? Spoiler. Eu vim aqui só pra cobrar isso, pra fazer um compromisso público. Beleza, valeu, André. Boa, valeu. Me fala uma bebida subestimada. Rapaz, não tem. Gosto de tudo. É que eu não gosto, eu não tenho nem o vício e nem o desprezo. Sim. Você está tomando uísque, eu tomo uísque. Estão bebendo água, vão beber água. Não tem. Não tem, não. Música. Me fala aquilo que o senhor gosta, você gosta de ouvir, que às vezes ninguém imagina que você gosta de ouvir, mas você vê que muita gente não gosta. Rapaz, eu gosto de eletrônico. Olha isso. Porque hoje, o eletrônico é que tem a letra mais inteligente, que não fala nada. Os outros falam tanta besteira, é funk, eu não sei o que tem. É melhor Então, ficar calado, né? o eletrônico é só o som e o pau quebra. Boa. É a melhor música que tem, eletrônico. Hélio, defina esta conversa com uma palavra. Boa. Muito boa. Tá de parabéns, tá? Um abraço. Muito obrigado, Hélio. E assim, é uma honra do tamanho do mundo poder ouvir isso do senhor e poder ter a oportunidade de ter eternizado todo o seu enredo de vida, toda a sua história de vida como pai, avô, empresário, também como político e como homem, ser humano e filho também, aqui no Resenha Cast, aqui nos estúdios da Bripe. Muito obrigado pela receptividade, pela atenção. O senhor emaranhado aí de compromissos deu uma atenção para nós aqui bacana nesta manhã de quarta-feira. Obrigado, sucesso e obrigado por ter recebido todos nós aqui. Obrigado, sucesso também para você. Tamo junto. Obrigado, Hélio Gomes. E este Resenha Cast mais do que especial, com um dos grandes nomes da história da nossa cidade, vai ficando por aqui. Meu muito obrigado a todos vocês, 1000 convidados que participaram do podcast Eternizador de Histórias. E eu vou ficando por aqui. E lembrando, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. No mês que vem teremos a presença do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Portanto, fique atento e fique ligado aqui no Resenha Cast. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.